Boa noite, mulheres de Deus. Saúde a todas com a paz do nosso Senhor Jesus. Eu vi que tem bastante mulheres novas aqui, Quero dizer bem-vinda ao canal. Eu vou me apresentar, eu me chamo Daiane, para quem não me conhece, sou a discipuladora desse canal, O canal Elas por Um, que é um ministério precioso que o Senhor colocou nas minhas mãos. Um ministério voltado para mulheres, mas que tem chegado em vários corações, E glória a Deus pela sua vida, glória a Deus que Deus te trouxe até aqui, E tem usado a minha vida, Desde então, quando o Senhor colocou esse projeto, esse ministério nas minhas mãos, eu tenho feito com muito carinho, muito temor ao Senhor, para que o meu coração seja quebrado, para que chegue até o seu coração, E hoje eu confesso para vocês que já estamos quase no finalzinho do dia, Hoje, sexta-feira, e são 7 horas da noite, e eu não ia gravar hoje, Eu pedi uma palavra pro Senhor, Fiz o meu momento de busca, mas o Senhor não tinha me confirmado uma palavra no meu coração. E agora, no finalzinho da noite, depois de viver uma experiência com o Senhor, Ele me trouxe essa palavra que eu quero trazer para vocês, porque talvez você possa estar na mesma situação que eu, E essa palavra, ela está lá no livro de Isaías, no capítulo 49, verso 15, E por que o Senhor, Ele me trouxe essa palavra, Essa palavra, ela veio depois de um não de Deus, Hoje era um dia que eu estava com muita expectativa sobre algo, e o Senhor, Ele disse não, para aquilo que eu pedi para Ele. Disse ainda não é tempo. E eu confesso que isso quebrou meu coração. Quebrou meu coração e fez eu ter questionamentos. Fez eu fazer perguntas para Deus. E quantas vezes, irmãos, a gente não questiona o Senhor? Quantas vezes a gente não se sente abandonado, a gente não se sente sozinho, E essa palavra é uma palavra de consolo, é uma palavra de conforto que o Senhor traz para nós. E ela vai dizer assim: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu jamais esquecerei de vocês. Irmãos, hoje eu quero perguntar para você: em algum momento você se sentiu abandonado por Deus? Em algum momento você se sentiu que Deus se esqueceu de você? Que os olhos do Senhor não estavam mais sobre você? Que a mão do Senhor não está mais estendida para você? Você olha ao teu redor e vê as pessoas prosperando, as pessoas sendo abençoadas, e a tua bênção não vem? Eu não sei vocês, irmãos, mas eu vou abrir meu coração para vocês. Hoje eu me senti assim. Hoje eu me senti assim e eu questionei, eu abri meu coração para Deus e falei: Senhor, por quê? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor na minha vida? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o que eu estou fazendo para o Senhor não é o suficiente? Aonde eu estou errando com o Senhor? E eu creio que, assim como eu, alguma de vocês também já deve ter se questionado: cadê Deus na minha vida? E hoje eu quero falar para vocês, irmãos, que Deus, Ele não se esquece de nós. Deus, Ele não depende das nossas expectativas. Deus não depende dos nossos questionamentos ou não para Ele continuar sendo Deus. Deus, Ele continua no mesmo lugar. E muitas vezes, irmãos, nós vamos ter esses momentos, como eu estive hoje, esses momentos, que a gente vai ter a impressão que Deus, Ele se esqueceu de nós. Principalmente quando acontece alguma coisa que nos aflige, alguma coisa que não sai como a gente desejava, Quando a gente passa pelo deserto, ou quando a gente olha ao nosso redor e vê pessoas prosperando e nós não. Isso machuca o nosso coração, principalmente para nós que servimos Deus de todo o coração, que entregamos tudo para Ele. Se a gente for olhar lá para o Salmo 73,
vai contar a história de Asaf. E Asaf foi uma pessoa que ele olhou para o redor dele e invejou. Ele invejou o que Deus estava fazendo na vida do próximo, dos outros, e ele questionou a Deus, né? Porque Deus estava prosperando na vida do próximo, dele não. E ele disse para o Senhor: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E não estou falando aqui de situação de inveja, irmão, não, muito pelo contrário. Mas tem muitas vezes que a gente vai pedir algo para o Senhor e o Senhor vai falar: não, ainda não é tempo, como aconteceu comigo. E isso vai machucar o nosso coração, porque a gente quer as coisas, a gente está acostumado que as coisas sejam do nosso jeito, e a gente não está preparado para as coisas do jeito de Deus. A gente não está preparado, infelizmente, irmãos, para esperar o tempo do Senhor, porque a gente vive num mundo onde a gente quer tudo no agora. A gente vive sempre o agora. Mas mais adiante, continuando no Salmo 73, lá no verso 17, vai dizer que Asaf, ele, depois de questionar Deus, ele refletiu mais um pouco e ele, com mais profundidade, ele concluiu que Deus não tinha se esquecido dele, que o mesmo Deus que estava prosperando na vida do próximo, prosperava na vida dele também, que o tempo do outro não era o seu tempo, né? Ele vai dizer: até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ou seja, ele entrou no santuário, ele entrou na presença do Senhor, Deus preencheu o coração dele, disse que estava com ele, e toda aquela inveja se esgotou, ele se acalmou, o coração dele foi acalmado. O que Asaf fez? Ele refletiu no Senhor, ele procurou descanso no Senhor. Deus mostrou para ele que se lembrava dele, que Deus, ele se lembrava tanto dos santos quanto dos perversos. O mesmo Deus que abençoa os justos, os ímpios, abençoa os justos também. Ainda que os nossos olhos não estejam vendo, Deus, ele ainda está trabalhando. E essas histórias, irmãs, me fez refletir o quão difícil é a gente encontrar respostas do Senhor quando o Senhor diz não para nós. Será que quando Deus diz não para nós, a gente entende, a gente recebe? Ou a gente questiona: por que não? Por que não, Senhor? Por que não do meu jeito? Por que não agora? E isso traz sentimentos no nosso coração de abandono, de rejeição da parte do Senhor, do Pai. Mas aqui, ó, nessa palavra que eu acabei de ler para vocês, irmãos, vai dizer, a palavra do Senhor vai nos dizer: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Então o Senhor diz aqui: por mais que o teu coração esteja se sentindo abandonado, longe de Deus, por mais que você tenha perdido as expectativas, por mais que você ainda não tenha esperança, por mais que esteja doendo agora, por mais que você esteja sentindo que o Senhor se afastou de você, eu ainda continuo sendo Deus, eu ainda continuo sendo Pai, eu não me esqueci de ti. E eu falo isso, irmãs, com muita dor no meu coração, mas com a autoridade que o Senhor me trouxe até aqui. Porque quão difícil é ouvir não do Senhor. Quão difícil é você ouvir não do Senhor. É você pedir, você chorar, você orar por algo e o Senhor dizer: ainda não é tempo. Mas esse não significa que Ele não te ama, não significa que Ele não vai te abençoar, não significa que Ele não tem grandes coisas para você, não significa que Ele não está trabalhando. Ele mostra aqui com clareza essa verdade para nós nesse texto que eu acabei de ler para vocês. Ainda que a nossa mãe, né, algo que é muito improvável, a nossa mãe, a pessoa que nos deu a luz, nos abandone,
Deus jamais nos abandonará. Ele jamais se esquecerá dos seus filhos. Jamais, irmãos. Nós podemos passar pelos desertos. Nós podemos passar por momentos difíceis. Nós podemos passar pelos nãos dele, mas nós jamais passaremos sozinhos. Sabe o que cabe a nós nesses momentos? É a gente aguçar nossa sensibilidade para perceber que Deus, ele está aqui do nosso lado, que ele não se esqueceu de nós. Muitas vezes a gente acha que a gente está sozinho nesses momentos, mas é porque a gente está cego, porque a gente está olhando somente para nossa vontade, somente para o nosso pedido, e nós não estamos olhando para aquele que nos abandona, para aquele que nos abençoa, para aquele que estende a sua mão para nós, que nos conhece. Tem uma história, irmãos, que eu creio que vocês conhecem, que é do servo de Eliseu, que eles estavam diante de um grande exército, né? Um exército maldoso, né? Porque o rei de Israel queria matar eles. E Eliseu e seu servo estavam sozinhos. E o servo, ele estava desesperado, coração aflito, falou: o que vai ser de nós? Né? Nós estamos derrotados, nós seremos mortos. E Eliseu, com toda a sua sensibilidade espiritual, ele pediu para o Senhor para que abrisse os olhos daquele servo. Eliseu orou e falou: Senhor, abre os olhos para que ele veja que nós não estamos sozinhos. E o que o Senhor fez? O Senhor foi lá e abriu os olhos daquele servo, e ele viu que acima deles estava cheio de cavalos e carros de fogo, que eles não estavam sozinhos, que o Senhor estava ali com eles, guerreando com eles, que eles não tinham sido abandonados por Deus, como ele tinha pensado. Eles estavam ali acompanhados e muito bem protegidos. E assim também é com nós. Os nossos olhos espirituais não estão preparados para ver, talvez não estejam. Mas o Senhor, ele está conosco. Acima de nós tem todo um exército. Tem um céu aberto sobre nós, guerreando por nós, nos protegendo. Irmãs, hoje Deus, ele me trouxe aqui para dizer que o Senhor, ele caminha conosco. Deus jamais se esquecerá de mim ou de você, desde que o nosso coração esteja voltado para Ele. Por mais que a gente o abandone, Ele jamais nos abandonará. Nós só precisamos estar sensíveis, buscando a Ele, mesmo quando a gente estiver triste, cansado, oprimido, machucado pelos desertos, pelos nãos. Quanto mais a nossa sensibilidade espiritual tiver no Senhor, mais a gente vai ver o grandioso cuidado do Senhor conosco. Deus, ele não se esqueceu de você. Deus, ele não te abandonou. Ele continua sendo o mesmo. E a bênção está vindo, irmão. Creia. Creia que o Senhor, ele está contigo. E quando você menos esperar, grandes coisas ele fará na sua vida. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Eu quero orar por você. Feche teus olhos, abre o teu coração. Pede para o Espírito Santo abrir os teus ouvidos e você ficar sensível à voz dele. Pai, o Senhor tem autoridade aqui. Que não seja eu falando, Senhor, mas o Senhor falando através da minha vida. Pai, o Senhor sabe como o nosso coração se encontra no dia de hoje. E eu só te peço, Pai, que a gente descanse. Como o teu servo Asaf descansou no Senhor. Como ele buscou a resposta no Senhor, Pai. E o Senhor acalmou o coração dele. E o Senhor abriu os olhos dele e mostrou, Pai, que da mesma forma que o Senhor prospera, da mesma forma que o Senhor abençoa o próximo, assim o Senhor também nos abençoa. Da mesma forma que o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu e ele viu, Pai, todo o teu exército espiritual, Pai, todo o céu, Pai, os anjos
estavam com ele, Senhor. Assim a gente possa ver, Pai, que o Senhor não nos abandonou. Oh, Pai, prepara o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós. Por mais, Senhor, que às vezes os teus não nos machuque, Pai. Que isso não nos afaste, Pai, da tua presença. Que isso não faça, Senhor, o nosso coração endurecer perante ti, Senhor. Pai, que a gente continue confiando que apesar, Senhor, dos nãos e dos sim, o Senhor continua sendo Deus. Que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E se não acontecer, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo soberano. Pai, que os nossos corações não estejam, Pai, nas nossas expectativas. Não estejam, Senhor, nos nossos desejos, mas estejam em Ti, em tudo aquilo que o Senhor é. Cuida de nós, Senhor. Cuida de mim, Pai. Cuida dos nossos sonhos, Pai. Cuida, Senhor, de tudo que nós formos fazer, Pai. Que não seja nada para nós. Não seja nada baseado, Pai, no que nós somos, mas no que o Senhor é. Porque o Senhor é, Pai. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai. Eu abençoo, Senhor, cada vida que me ouve, Pai. Prospera na vida de cada uma, Senhor. No nome de Jesus. Amém, irmã. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.